para trazer informações de bastidores do nosso Galo. E a informação inicial que eu trago para hoje é sobre o prejuízo que o Atlético terá com o vandalismo de parte da torcida do Fluminense depois da eliminação na Arena MRV pela Copa Libertadores da América. Alguns torcedores do Fluminense destruíram a parte de visitante da Arena MRV. E o Atlético terá um prejuízo enorme. Mas eu vou trazer mais detalhes para vocês nesse vídeo sobre a situação envolvendo o prejuízo. Conversei hoje pela manhã com duas fontes do Atlético. Uma bem próxima ao estádio e a outra um dos 4 R's. Quando eu conversei com essas fontes, o que eles me explicaram? Ainda não houve a contagem, a apuração dos valores gastos ou que serão gastos para arrumar o local. E aí, hoje, no período da tarde, haverá uma vistoria da seguradora, que é a seguradora da Arena MRV, para acompanhar toda a situação envolvendo a quebradeira da torcida do Fluminense no setor de visitante. O Atlético, ele quer que o Fluminense seja o responsável pelo prejuízo que o clube tiver. E o prejuízo será conhecido nesta tarde, depois dessa avaliação. A diretoria atleticana vai conversar com a diretoria do Fluminense para tentar ajustar uma forma de pagamento para que tudo seja consertado o mais rápido possível na Arena MRV. Mas o Atlético quer colocar o Fluminense como responsável financeiro pelo conserto do local. Então, o Atlético ainda não conseguiu mensurar todo o prejuízo, porque a visita da seguradora acontece na tarde de hoje, sexta-feira, dia 27 de setembro, e depois desta visita, aí sim a diretoria do Atlético vai ligar para o Fluminense, para a diretoria do Fluminense, tentando ajustar uma forma para que o Fluminense banque este valor. Então, é isso. Hoje, no período da tarde, nós saberemos o valor do prejuízo deixado pela torcida do Fluminense na Arena MRV. E, na sequência, a diretoria do Atlético vai ligar para a diretoria do Fluminense para solicitar um pagamento, o pagamento do conserto integral na parte de visitante. Só a critério de comparação, no clássico do ano passado, quando houve também atos de depredação e vandalismo por parte da torcida do Cruzeiro, em um clássico disputado na Arena MRV, o clássico foi no dia 22 de outubro de 2023. Naquela ocasião, o Atlético estimou 150 mil de prejuízo após os atos de vandalismo e depredação de parte da torcida do Cruzeiro. Então, vejamos se vai ser algo próximo a isso, maior que isso, menor que isso. Me pareceu, nesse momento, um ato muito mais grave do que a torcida do Cruzeiro fez naquela ocasião. E convenhamos, se me permitem uma opinião rápida, choro e ato de mal perdedor. Vandalismo feito por maus perdedores. É isso. Maus perdedores. Não aceitaram perder. O Atlético ganhou na bola e só não ganhou fora de campo ainda porque o Fluminense não teve que pagar esse prejuízo, o que para mim é um absurdo, o que o torcedor do Fluminense fez. Mas enfim, então o Atlético terá hoje a visita da seguradora, a vistoria da seguradora, depois vai passar o valor ao Fluminense e lembrando, no ano passado, quando houve isso, 150 mil reais foi o que o Atlético estimou de prejuízo no jogo contra o Cruzeiro. Informações do Atlético porque chegou uma informação complicadíssima aí que o Atlético pode perder mais um jogador por lesão. Eita, e o Milito tendo que quebrar a cabeça. Vamos até Campinas, a princesa do interior de São Paulo. Eu tô vendo na tela ali meu amigo Cláudio Rezende. Boa noite, Claudão. Boa noite, Romano. Boa noite, Edu. Boa noite a todos. Voltamos aqui direto de Campinas, Romano, com já mais informações do Atlético. Delegação vem daqui a pouquinho, voo fretado. O treino estava terminando ali durante a turma do bate-bola, Romano. E a gente tem algumas atualizações dos jogadores que vieram, dos jogadores que vão jogar contra o Palmeiras amanhã aqui em Campinas. Tem algumas baixas e tem a lesão do Bernard, teve uma lesão. Não vai precisar de cirurgia, Romano, mas a gente adianta. Os exames de imagem apontaram, confirmaram uma ruptura de ligamento colateral medial no joelho direito. Não precisa de fazer a cirurgia, é um tratamento conservador, mas perde o Atlético e o Milito Bernard pelas próximas semanas. Ele se machucou no primeiro tempo ainda do jogo contra o Fluminense, Romano. Pois é, e acabou saindo a entrada do Davidson, que acabou marcando os 2 gols ali, foi o nome do jogo. E o tamanho dessa perda pro Atlético, Edu?
Ô, Romano, tecnicamente, o Bernard não vinha bem. O Bernard não tá vivendo os seus melhores momentos com a camisa do Atlético, muito pelo contrário, né? Tá muito distante de ser aquele Bernard que o atleticano conheceu e aquele Bernard que foi bem em alguns momentos no futebol europeu. Ele ainda não virou desde que retornou ao Atlético e no jogo contra o Fluminense, por exemplo, ele fazia um bom primeiro tempo, mas o jogador que entra no lugar dele, o Davidson, é quem decide a partida, né? Então, é claro que faz falta em termos de quantidade para elenco. Você ter o Bernard disponível é sempre bom, é bom pro treinador, você qualifica o elenco, mas ele não estava bem. Muita gente até discutindo, e eu acho uma discussão absolutamente válida, a posição dele de titular dessa equipe hoje do Atlético. Na ausência do Zarate, o Bernard vinha sendo titular, só que você pode ter um Atlético hoje sendo aquele que terminou o jogo contra o Fluminense, por exemplo. Você tem o Davidson como centroavante, você ter Paulinho e Hulk com Scarpa. Pode ser esse o Atlético. Falta vai fazer. Mas o Bernard não é aquele jogador, não vai fazer a falta que o Otávio fez, não vai fazer uma falta que o Zarate tem feito, que o Saravia fez, porque esses caras estavam entregando muito mais, esses caras viviam bons momentos, eram protagonistas, e as ausências deles pesam muito mais do que hoje uma ausência do Bernard. Aliás, oi, Cláudio. Não, só um detalhe. O Atlético não passa tempo de recuperação em lesões. Mas eu vim buscar aqui algumas informações em lesões semelhantes. Ano passado, o Tiquinho Soares, atacante do Botafogo, teve esse tipo de lesão, muito parecida com a do Bernard, e a previsão ali foi cerca de 5 semanas. 5 semanas dá mais de um mês. Se realmente for esse prazo, o Bernard não joga contra o Vasco nas semifinais e nem contra o River Plate também nas semifinais da Libertadores. Reta final do Campeonato Brasileiro. Agora, talvez e aí se o Galo for para as finais da Copa do Brasil e Libertadores, mas isso aí depende de jogador para jogador. Exatamente. Ô, Cláudio, agora alguma boa notícia no departamento médico de que o Milito pode ter, não com o jogo contra o Vasco, tá muito em cima, né? Mas talvez pro jogo contra o River Plate, alguns dos jogadores que estão no departamento médico, tem Zarate, tem Saravia, tem Alisson, tem Otávio. Vamos lá, o Otávio, a notícia é boa, nós já adiantávamos na turma do bate-bola, o Otávio iniciou a transição para a parte física hoje, então, dependendo da evolução do Otávio, quem sabe até quarta, hein? Porque o jogador na transição, ele teve luxação no ombro, não é uma lesão muscular, né? Logicamente que luxação no ombro também não é algo muito simples, não, mas na transição não dá pra gente descartar o Otávio já na próxima semana contra o Vasco. E o Saravia hoje, ele fez também trabalhos em campo ainda na fisioterapia, mas a informação do Atlético, ele fez corridas em campo e fisioterapia, dentro do processo de recuperação. Então o Saravia já entra numa reta final também, ele e o Otávio. O Alisson tá na transição, mas não foi liberado ainda. Pode ser que quarta-feira ele seja liberado. Então esses três aí tem chance. Agora, o Zarate é uma situação um pouco mais complicada, mas ele tem uma boa evolução na fisioterapia, quem sabe, né? Mais pro final do mês aí, o Zarate para esses jogos contra o River Plate. O Zarate, por enquanto, tá sem previsão. E o Lianco não vem para esse jogo, porque o Lianco, Romano, teve dores no joelho, ele teve uma entorse no jogo contra o Fluminense. Mas no caso do Lianco, tá me parecendo mais precaução do que realmente algo que vai tirá-lo do jogo contra o Vasco na Copa do Brasil. O Lianco, vamos lembrar, né? Ele foi titular contra o Bragantino, foi bem e ganhou a vaga para jogar também contra o Fluminense. Ele não vinha em ritmo de jogo, jogou 2 partidas seguidas, então é mais uma precaução, né, Romano? Para não perder o Lianco, que foi muito bem nesses 2 jogos. Além do Lianco e do Bernard, né, que a gente já informou, que eram titulares, o Paulinho também não veio para esse jogo, 8h15, tá aí marcando sinal eletrônico. Paulinho não veio. Paulinho vem ficando fora de jogos do Brasileiro por um controle de carga. Então podemos dizer que 3 titulares estão fora do jogo de amanhã. Agora, o restante o Milito trouxe, viu, Romano? Inclusive o Hulk. O Hulk não ia ficar fora porque é fominha, né? É o Hulk adora, né? Mas o Cláudio deu ótimas notícias pro torcedor atleticano aí. Porque Otávio ficando à disposição pra quarta-feira. Aí mais pra frente o Saravia já participando e treinando. E aí você ter o Alisson também como opção, você já ganha 3 jogadores que dão uma encorpada nesse elenco aí. Uma lesão no ombro é diferente de uma lesão no joelho, no tornozelo, né? Que é a parte que o jogador mais trabalha, ou que são as partes que o jogador mais trabalha. Então o Otávio, provavelmente, nesse período de recuperação do ombro, ele nunca deixou de dar uma corrida, talvez de fazer um treino de explosão, correndo, trabalhando as pernas, enfim. Aquela academia básica? Exatamente. Então pode ser uma volta abreviada por conta da lesão do membro superior, né? E não de um membro inferior. É uma grande notícia a possibilidade de ter o Otávio já nesse mata-mata contra o Vasco da Gama. Um indício de que o Lianco segue, né? Como jogador do lado direito. Aí fica a dúvida, como vai utilizar o Lianco contra o Vasco, sendo que você não tem o Fausto Vera? A chance, se tiver o Otávio é primeiro volante. Se não tiver o Otávio, adianta o Batalha, segue o Fausto como um lateral pela direita, já que não tem o Saravia, e monta a zaga ali com o Alonso e com o Fux. Mas se voltar o Otávio, cara, é uma grande notícia. O fato de você poder fazer 5 alterações é outra ótima notícia pro Milito, né? Ele pode sim utilizar alguns titulares durante 45, durante 60 minutos, fazer as mudanças, a turma não perde ritmo, joga, ele monta um time forte, e até mesmo, Romano, jogar contra o Palmeiras, usar o Palmeiras para fazer testes pro jogo contra o Vasco. Você colocar o Batalha como primeiro volante para ele se readaptar à função, você trazer alguém pra zaga que possa ser a dupla do Alonso, e aí pode ser o Fux, sendo que o Lianco joga como lateral direito. Enfim, são muitas as possibilidades, fica a dúvida aí se vai usar ou não o Alan Franco mais uma vez. O Hulk é um cara que gosta muito de jogar, e essa questão do Paulinho preocupa, né? É ótimo contar com o Paulinho nas Copas, é um jogador muito importante, a turma tá pegando o pé pelos gols perdidos, tem que pegar mesmo, tem que cobrar, jogador de clube grande é cobrado, e as cobranças são grandes mesmo, o Paulinho não pode perder os gols que vem perdendo.
Mas, tirando, se é que dá pra tirar os gols perdidos, o Paulinho segue sendo muito importante. Ele fez um jogo muito bom contra o Fluminense, a exceção, claro, desses gols perdidos. Mas chama atenção, né? Na data FIFA, ele foi preservado de treinos. Sim. Ele não tem jogado os jogos do Campeonato Brasileiro. E 3 jogos seguidos. 3 jogos seguidos sequer. Do brasileiro. Não jogou contra a Bahia, Sequer viajou, né, Cláudio? contra a Bragantino e não vem pra amanhã. É isso, ele não viajou contra o Bahia e nem aqui pra Campinas, e no jogo também de Belo Horizonte contra o Bragantino ficou fora do banco. Agora chama atenção o seguinte, né, Edu e Romano, não quer dizer que ele trouxe todo mundo, que vai ser um time muito forte, assim, um time praticamente titular. Porque naquele jogo contra o Bragantino, Edu, você tava lá na Arena MRV, os titulares quase todos ficaram no banco, né? Hulk, Scarpa, vamos ver amanhã. Verdade. Cláudio, o Atlético não vai ter o talismã na Copa do Brasil? Como é que é essa história aí? O Davidson não pode jogar a Copa do Brasil, nem ele nem o Fausto Vera, porque já atuaram por outras equipes, está no regulamento da competição, jogou pelo Cuiabá, Fausto Vera pelo Corinthians, então o Davidson foi muito decisivo na última partida contra o Fluminense, fica fora, então por isso inclusive devem jogar amanhã, tanto o Davidson quanto o Fausto Vera, tá projetando aqui, e o Davidson falou que ele gosta dessa história da lei do ex, viu, Romano? E ele não fez gol contra o Palmeiras nenhuma vez na carreira. E ele foi campeoníssimo no Palmeiras, né? De Libertadores, fazendo gol do título, da Libertadores contra o Flamengo. Fez gol do título também brasileiro pelo Palmeiras. Mas o homem é atrevido, ele quer fazer gol no Palmeiras. Será que vai ser amanhã, Romano? Eu até achei que a mulher dele não queria deixar ele jogar a Copa do Brasil, né? Porque você sabe que o Davidson tá criando um problema pra nós, né? Esse negócio, toda entrevista dele, ele fica jogando a mulher dele lá em cima, a mulher da gente fica assim, por que você não faz igual o Davidson? Não dá, né? É complicado. Agora, a lista de... Não, e o engraçado é que a esposa dele deu uma entrevista e falou, não sou eu não, é ele que trabalha muito. Ele, não, é você mesmo, ele continua afirmando que é ela, entendeu? É uma peça rara. Ele é uma peça rara. Agora, dentro dessa lista de relacionados que o Cláudio trouxe, né, que o Atlético divulgou, tem o Vargas, é um jogador a mais daquele time que jogou contra o Bragantino. O Vargas não tava. É verdade. Agora tem o Vargas como uma possibilidade pro ataque. Eu sigo na dúvida se vai utilizar Alonso e Alan Franco de novo. O Alonso eu vejo como uma possibilidade real, porque é zagueiro, joga ali numa faixa mais reduzida de campo. Agora o Alan Franco não, né? O Alan Franco tem sido dupla com o Fausto Vera. Pra ter o Batalha à frente seria importante ter o Alan Franco, sem dúvida nenhuma. Mas é uma sequência muito pesada de jogos. Lembrando que o Alan Franco, ele joga a data FIFA também, né? Sim. Enquanto muitos param na data FIFA pra essa reabilitação muscular, descanso, o Franco não. O próprio Alonso também não. Franco, Alonso e Arana. E o Vargas. E o Vargas. Então essa turma vem de uma sequência muito forte, fica a dúvida se vai utilizar ou não, mas dá sim pra montar um time forte e ir mudando durante a partida, ir mudando, fazendo 5 alterações, pode até alternar entre titulares essas alterações. É um jogo complicado. Edu, Fala, Cláudio. você acredita em Hulk e Davidson juntos? Assim como foi boa parte do jogo de quarta-feira, ou é um jogo diferente, Palmeiras fora de casa? Não, eu acredito nos dois juntos, mas porém de forma diferente, né? Porque no jogo contra o Fluminense, o Davidson entrou como centroavante, o Paulinho numa segunda linha de meio, o Hulk como ponta pelo lado direito, né? Pode ser que para esse jogo contra o Palmeiras eles entrem como uma dupla, ou o Hulk numa segunda linha, porque o Davidson é o centroavante. Acho difícil o Hulk como um ponta pela direita, novamente. Acho que foi muito mais uma circunstância para bagunçar o sistema defensivo do Fluminense do que qualquer outra coisa. Agora, vira uma outra possibilidade, né? O Milito ganha uma opção tática pro restante da temporada. Ter o Scarpa pela esquerda junto com o Arana, quando precisar, o Hulk pela direita. Mas o Hulk gosta de jogar. Todo mundo sabe que o Hulk gosta de jogar, de ter minutos, ele se sente melhor. Ainda mais um jogo diante do Palmeiras, né? Ele adora esse tipo de jogo numa grama natural. Não vai ser no Allianz Parque, é um estádio que a gente sabe que o Hulk não se adapta, ele não gosta. É uma possibilidade, o homem viajou, né? Pode ser utilizado sim. E a gente cobrava tanto do Milito, né? Sair da mesmice e ele conseguiu fazer isso. Quando ele abre o Hulk pela direita, e aí o Hulk jogou aberto, foi na seleção de 2014, né? E aí o Hulk joga aberto pela direita, o Scarpa aberto pela esquerda, e acabou confundindo ali o Mano Menezes e mostra que ele trabalhou bem. Ele confundiu todo mundo. Né? Mas ele foi muito ousado, o Romano, porque ele mexeu num ataque que estava encaixadinho no jogo. Se dá errado, você não tenha dúvida que as críticas seriam pesadas e seriam justas. Porque ele teria mexido num setor que estava encaixado, estava pressionando, finalizando muito, estava bem no jogo. Aí ele muda tudo. Quando o Bernard sai lesionado, ele entra com o Davidson, mas ele não mexe só no Davidson. Ele mexe na posição, no lado e na função do Scarpa, na função do Arana, no lado e na função do Hulk e na função do Paulinho. Ele mexe na de todo mundo. Sim. Então ele dá uma bagunçada na nossa cabeça e na cabeça do Mano Menezes. A defesa do Fluminense ficou perdida, sem saber o que o Milito traz a responsabilidade com essas mudanças pra ele. E durante o segundo tempo, muita gente, a hora que o Mano começou a fazer as alterações e o jogo tava 1-0, muita gente falava, mas o Milito tá demorando a mexer. Por que ele não mexe? E na transmissão eu falei, porque o time tá bem. Não tem necessidade dele mexer em peças, sendo que ele já fez várias alterações no jogo com apenas uma mudança de peça. Ele já havia mexido no time todo. E as mudanças do Mano foi quando o Mano conseguiu enxergar o que ele tinha feito. Mas ali já tinha. A porta já estava arrumada. E mesmo assim ele não conseguiu organizar e encaixar a defesa do Fluminense. É verdade. 8h24. Valeu demais, Cláudio. Vai pegar aquela costela que eu sei que tem aí, que é maravilhosa, viu? É bom, hein? Hoje o Caixa paga a costela porque ele tá feliz com a classificação do Galo. E aí o Galo é o único time, né, Romano? Que tá na Libertadores, que tá na Copa do Brasil. O Galo não deixa a CBF em paz, né? Porque ele tava querendo vaga. O único nas 3 competições. É o único nas 3 competições, o único brasileiro. Corinthians tá em 3, mas não tá na Libertadores, tá na Sul-Americana, né? Mas são os únicos times em 3 competições. E a CBF tava doida pra arrumar ali uma vaguinha pro Galo jogar, mas o Galo não dá brecha não. O Galo tá classificando aqueles jogos atrasados, ainda seguem atrasados. O torcedor vai torcer pra que isso continue dessa forma, né, Romano? Um detalhe importante, o Galo não joga aqui em Campinas desde 2010. Foi um jogo contra o Guarani e nunca atuou aqui no Brinco de Ouro contra um time da capital. Então amanhã, esse jogo é importante, interessante, entre Palmeiras e Galo, fora da capital, aqui em Campinas. E os ingressos foram todos vendidos, viu, Romano? Não tem ingresso nem pra torcida do Palmeiras
ingressos, nem para a torcida do Galo. 20 mil mais ou menos é a carga que foi disponibilizada aqui para esse jogo. Rapaziadinha boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Galão da Massa para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo.